Começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, rapidamente com vocês, resumo de informações com Rodolfo Rodrigues. E antes de começar, eu peço o apoio de vocês, rumo aos 38 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito e ative todas as notificações. Chance de rebaixamento no Brasileirão após a 19ª rodada, mais conhecida como encerramento do primeiro turno. Bahia com 43% de chances de rebaixamento. América Mineiro com 93%, Vasco com 79%, Coritiba com 77%, Santos com 59%, Tricolor de Aço com 43%, Goiás com 16%. Lembrando que nos últimos anos os números não foram tão assertivos em alguns momentos, mas é claro que vamos buscar aí estar na parte tranquila e estável na temporada dessa torcida envolvendo o Bahia na permanência na Série A do Brasileirão. Ainda com números, a média de público no Brasileirão, no primeiro turno o Bahia ficou em quinto colocado com 35.825 de média, atrás apenas de Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, à frente de todos os outros, né? Fortaleza, Fluminense, Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo, enfim. Se a torcida faz a parte dela, a gente torce para que o Bahia possa acompanhar as arquibancadas. Falando sobre a base do Esquadrão de Aço, que acabou tendo uma goleada no dia de ontem, goleou a equipe do Falcon de Sergipe por 5-0 lá em Pituaçu. Então agora aguarda na próxima fase o seu oponente, o Fluminense do Piauí ou o Grêmio Pague Menos do Ceará, que decidiram a vaga no dia de hoje em Teresina. Ainda não tem informações sobre isso, mas iremos confirmar em breve para você, torcedor tricolor. SofaScore Brasil com Cauli sendo destaque, líder do Brasileirão em passes decisivos e em dribles certos. 48 passes decisivos e 54 dribles certos. É o líder nesses quesitos entre todos os atletas da Série A. Se não o principal, está entre os 3 melhores jogadores do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Para mim, o melhor. 18 jogos, 1 gol, 3 assistências, 54 dribles certos, 65% de acerto no drible, 48 passes decisivos, 27 chutes, 11 no gol, 85 bolas recuperadas, uma nota SofaScore de 7.14. Líder em várias dessas situações, como esses passes decisivos e também aqui entre os dribles certos, à frente de João Arias, Caio Paulista, Marcelino Moreno, Wanderson, Lucas Lima, Lucas Evangelista, Marlon e Emanuel Martinez. Esse é Cauli. E olha só que curioso, segundo o Ibahia, o Carlinhos Brown vai fazer um show na Inglaterra a convite do Grupo City. O Brown se apresenta no país no dia 2 de setembro, na cidade de Manchester. O show promete ser tipicamente baiano, com direito a baianas de acarajé, segundo o Ibahia. Que situação, rapaz. O Bahia perdeu mais uma no Brasileirão Sub-17 e amargura a última posição do Grupo B da competição. Tricolor de Aço perdeu por 2-1 lá no CT da equipe do Fortaleza. Você está vendo alguns dos lances aí na tela da partida. Infelizmente, mais uma derrota de uma equipe que não consegue pontuar na tabela. Apenas um ponto conquistado, na verdade, né? Conseguiu apenas um pontinho nessa briga. Eu espero que os moleques possam se estabelecer, possam dar a volta por cima, mas realmente é muito complicado. Uma campanha tão, né, possível de pontuações, em partidas que o time teve chances de triunfar, de, enfim, manter as suas vantagens, não conseguiu provar na prática essa situação. É claro que é uma competição de base, Roger voltou, né, depois do período de Manchester, né, esteve aí cobrando faltas, participando ativamente dos lances, mas infelizmente não foi o suficiente para poder furar esse bloqueio e, é claro, vencer a equipe do Fortaleza fora de casa. É um processo, é uma mudança na equipe como um todo, né, na base como um todo do Bahia, mas está devendo na Série A, no Brasileirão de Sub-17. Falando ainda de números, o Bahia, nessa tabela aqui do pessoal da Globo, do GE, aqui, ó, gente, bora conferir aqui um pouco mais de proximidade. Temos aqui a eficiência e a expectativa de pontos do Bahia na temporada, na Série A no caso. São 18 pontos conquistados e a previsão, digamos assim, era que o Bahia fizesse pelo menos 24 pontos. Estando ali entre o 13º e o 14º colocado, por exemplo. O Bahia é o terceiro time com a maior quebra de expectativa em relação à pontuação na Série A. Temos o Vasco com 10,3 negativos e o América com 13 pontos negativos em relação à sua expectativa na Série A. São as equipes que estão com pontuação abaixo do que foi projetado no começo do ano. Então a eficiência dessas equipes é muito abaixo, né, negativamente falando, como vocês podem observar aqui no Z4 do Campeonato Brasileiro.
A projeção colocaria o Bahia, por exemplo, à frente do Internacional, de um Cruzeiro, de um Fortaleza, até de um Galo, em relação à projeção que foi feita para a tabela de competição pelo espião estatístico do Globo Esporte. Vamos conferir o mal entendido que aconteceu no dia de ontem. Muitas páginas de Instagram, de Twitter, veiculando que o Paiva seria oficializado como um caso não seria, né? Não seria oficializado como a demissão dele, seria oficializada nos próximos dias, segundo o Márcio Martins. Mas foi exatamente isso que ele disse. Bora conferir com detalhes a aspa completa dele no dia de ontem, no Jogo Aberto da Band, para conferir se foi realmente meus amigos, isso vocês tudo que mesmo. trabalham com as palavras, que conhecem as entrelinhas e também os bastidores, a partir do que disse Santoro aí, vocês conseguem perceber como está a situação de Renato Paiva, se ele é bem quisto lá dentro. Eu falo não por atletas, mas pela direção, o trabalho dele está sendo bem visto ou ele está correndo algum risco já? O discurso de Santoro está muito distante do que a torcida precisa e ele falou e não disse absolutamente nada. A única coisa que ele confirmou foi que Juba chega de primeiro. Todo mundo sabia, mas não tinha ainda a informação pelo Bahia. Para mim o Santoro é despreparado, tá, no discurso, não sei internamente o trabalho dele, mas eu vejo como um cara que não tem autonomia para mudar. Ele precisa passar para o Manchester City lá para poder o conselho de lá adotar a providência. Ele pode até contar como é que está a história aqui, mas eu sei que não há clima nenhum na cidade, no estado, para a permanência do treinador. E ele aproveitou essa entrevista no momento que o Bahia ganhou do América. Aí ele faz uma coisa como se fosse algo democrático. O sócio vai perguntar. Mais de 1.500 perguntas. Será que ninguém perguntou nada que fosse interessante? Só isso aí? É sério? Você que é sócio, perguntaria isso que foi perguntado? Então, assim, uma entrevista de cartas marcadas, mais uma vez, pela segunda vez que ele fala, justamente em momentos que o Bahia ganha o jogo. Aí fala em virada de chave, sabe aquele discurso que eu estou acostumado de antigamente, que eu achei que com o City se iria profissionalizar, iria mudar? Então, assim, palavras ao vento. Acho que ele já procurou demitir o treinador, tomei informação, inclusive, de que eles já discutiram isso, não chegaram a um nome de substituto, esperaram esse momento. Achei que demitiria depois do Atlético, independente de ter ganho do América, mas aquele jogo do América deu uma sobrevida. Se perder domingo, o clima é mais insustentável ainda. Eu não sei até quando eles vão manter isso. Mas eu tenho absoluta convicção de que já chegaram à conclusão que não dá mais. O problema é como vai sair, quem vai colocar no lugar, mas essa entrevista do Cadu Santoro passa despercebido da história recente do Bahia. Agora, Márcio... Então é isso, vocês podem ver que nesse momento não tem a confirmação de que Paiva vai sair nos próximos dias, vai sair contra o Bragantino. Realmente tem essa chance? Não sei, eu acho improvável, pelo que a gente apura de informação, pelo que a gente acaba tendo de conhecimento, eu acho difícil Paiva sair no próximo jogo. É claro que depende do contexto, de todo um colegiado de decisões, mas eu acho realmente difícil do técnico Renato Paiva ser demitido na próxima partida. E você? Comente aí a sua opinião. Eu torço para que o Bahia continue, né, buscando essa evolução, né, que conquiste os 3 pontos contra o Bragantino e contra outras equipes, né, para se permanecer na Série A, com ou sem o técnico Renato Paiva. Eu torcer para o Bahia, né, de qualquer forma, independente de jogador, dirigente e técnico. Esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!